Graça e paz, queridos. Graça é um favor não merecido. Paz que excede todo entendimento humano, que somente Deus pode dar aos nossos corações. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós e com todos nós. Amém? Que bom poder compartilhar da palavra de Deus. Que bom que você tirou um tempo para reservar para o nosso Deus, para que pudéssemos cultuar ao nosso Deus, porque é o mesmo Espírito. Mesmo não estando presente, certamente é o mesmo Espírito que nos une, porque não é a questão física, não é a questão da distância física, mas sim a disposição do nosso coração em poder nos unir como igreja, como corpo de Cristo, e poder cultuar ao nosso Deus, porque você é casa de Deus, eu sou casa de Deus, e nós reunidos aqui, mesmo que virtualmente, formamos o corpo de Cristo. Graças a Deus por este meio, graças a Deus que nós podemos ter esse meio de poder propagar essa palavra de Deus e nos unirmos num único objetivo e num único Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. E eu gostaria de convidar você a pegar aí a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 92, que diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som de lira de 10 cordas e da cítara de melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das suas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. Graças ao nosso Deus e ao seu amor leal e é acerca da sua fidelidade que nós falaremos nessa noite. Uma das características do nosso Deus que tem um amor leal e a sua fidelidade fazem parte da sua essência e do seu caráter. Que agora nós cantaremos e entoaremos louvores ao nosso Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Verbo
Jesus, não há outro igual a ti. Jesus, não há outro igual a ti. Jesus, Louvamos ao Senhor. Levante a sua voz e declare Ele. Do que adianta ter as riquezas desse mundo, ou ser honrado por todo o seu não estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas em tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém que está perto de ti e tuas bênçãos não estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Eu te ouvir, te conhecer que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te
está perto de ti e tuas bênçãos não tem. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. E é impossível alguém que está perto de ti e tuas bênçãos não tem. Tuas bênçãos, meu Senhor, e o meu coração está em ti. Nesse mesmo espírito de adoração, vamos dizimar e ofertar ao nosso Deus. Dízimo é a expressão de gratidão a Deus. Dízimo é um coração grato a Deus, que não tem Deus, não serve ou segue a Deus por aquilo que Ele pode nos proporcionar, mas por aquilo que Ele é. E neste momento que nós tiramos para dizimar e ofertar ao nosso Deus, nós temos dito já há algum tempo aqui nessa comunidade, nós temos dito, inclusive para você que nos assiste aí, que não faz parte dessa comunidade, mas de alguma forma se une conosco nessa comunidade aqui, que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 11, que diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Que possamos orar a Deus pedindo: Senhor, seja generoso comigo, dê, meu Deus, um pouco mais para que eu possa ser generoso na vida de outra pessoa. Não para que a outra pessoa se lembre de mim e tenha um agradecimento eterno por mim. Não, não. Para que as pessoas, ó Deus, que o Senhor me usará para ser generoso, se lembre que existe um Deus que as viu, que existe um Deus que é generoso e que o seu nome seja engrandecido e nunca as nossas atitudes. E, Pai querido, eu gostaria de, nessa noite, agradecer ao Senhor pela vida de cada dizimista e ofertante dessa casa, por cada pessoa que neste momento está assistindo e, às vezes, até por cada pessoa que está aí na sua casa, está passando por alguma necessidade. Oh, Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe e é isso que importa. Então, eu te peço, Deus, que o Senhor, esse Deus de bondade, esse Deus de graça, possa estar abrindo, Deus, possa estar preparando oportunidades para abençoar a vida dessa pessoa, que neste momento está tão necessitada. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, eu também te agradeço pela vida de cada dizimista e ofertante dessa casa. Que o Senhor os abençoe ricamente, ó Deus, em tudo aquilo que eles precisarem. Sabemos, ó Deus, que tudo que nós precisamos, ó Deus, tão pouco, ó Deus, é o que o dinheiro pode comprar, mas tudo aquilo que nós precisamos está nas tuas mãos para as nossas vidas. Então, abençoe, Deus, cada dizimista e ofertante dessa casa e aqueles que nem, às vezes, participam aqui deste ministério, mas que de outros locais têm participado no crescimento deste ministério, no crescimento, ó Deus, da tua palavra aqui neste local, ó Deus, que tem alcançado pessoas que nós nem sabemos, ó Deus, e muitas vezes nem conhecemos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor, ó Deus, seja generoso com a vida de cada uma dessas pessoas. E quanto a nós, Senhor, te agradecemos e somos gratos, porque o Senhor tem nos mantido, porque o Senhor tem nos proporcionado tudo aquilo que nós precisamos. Somos eternamente gratos a Ti e que o nosso coração sempre perceba tudo aquilo que Tu tens feito. Obrigada, Deus, pela Tua fidelidade. Obrigada, Deus, pela vida de cada dizimista e ofertante. Em nome de Jesus. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo que foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos
ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios, em meus lábios. No coração, Declara ao Senhor: Jesus Cristo será sempre, Jesus Cristo, será sempre nossa canção. Somos gratos, ó Pai. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Pai, pela tua graça. Obrigado, Senhor. Oh, Estamos já no findar do mês de março, no dia 28 de março. Com certeza, esse mês de março não era as suas expectativas, não é verdade? Não só para você, como para muitas pessoas. Não é isso que nós esperávamos, que nós passaríamos o mês de março. Então, a expectativa não era a expectativa que nós criamos, baseada em alguma coisa, não era aquilo que nós imaginávamos. No final do ano de 2020, pensamos tantas coisas que poderiam acontecer de melhores neste ano, e temos passado situações tão difíceis nesse ano de 2021, com relação a essa pandemia, esse Covid, quantas consequências, né? Quantas situações que ninguém gostaria que ocorresse. Mas essa é a realidade. E diante das realidades da vida, não é possível fugir ou fingir ou negá-la, como muitos assim fazem. E a palavra de Deus é muito interessante, que a palavra de Deus, que é essa carta aberta de amor, do amor de Deus para a vida de cada um de nós, que nos ensina, diante de qualquer circunstância, diante de qualquer realidade, qual é a postura que nós devemos ter, como nós devemos lidar quando as expectativas, quando a nossa realidade não são de acordo com as nossas expectativas. E às vezes as nossas expectativas estão tão diferentes da nossa realidade, não é assim? Então eu gostaria de te convidar a abrir aí no livro de Ruth. Escolhi Ruth esse mês ainda em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, e nós vamos conversar acerca dessa mulher tão fantástica e que teve atitudes tão nobres, que nós podemos aprender muito diante das decisões da vida que cada um de nós temos que tomar. Então, convido você a abrir aí a sua Bíblia, no livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 16, que diz assim: Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. E prosseguiram, pois as duas até Belém, ali chegando a todo o povoado, ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres, mas ela respondeu: Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Queridos, é interessante que a palavra de Deus, ela vai de encontro, e ela é atemporal, ela é
para todo momento, na nossa caminhada e na nossa vida. Ela não está presa somente em determinado momento ou período de um determinado povo. Mas é a palavra que, através da vida dessa mulher aqui chamada Noemi, através da vida da sua nora chamada Ruth, nós podemos tirar conceitos de Deus para a nossa vida e para as decisões que nós temos que tomar hoje. Porque uma coisa é certa, todos nós temos que tomar algumas decisões na vida. E às vezes decisões tão difíceis, assim como essa mulher aqui teve que tomar. O panorama de Noemi e Ruth era este. Se você tiver curiosidade, é muito interessante. É um livro tão curtinho, com apenas 4 capítulos. Você pode lê-lo e você vê qual é o panorama. Noemi estava então na terra de Moabe, aproximadamente uns 10 anos. E ali ela ficou, ela retorna para sua terra natal, porque ouviram falar que na sua terra natal estava tendo pão, ou seja, Deus estava abençoando aquela terra, então ela volta para sua terra natal. E quando ela volta para sua terra natal, já não era mais como ela tinha ido para Moabe, essa terra dos desejos, que eles tinham saído como família para conquistar algo melhor, porque também a fome tinha sido abatida naquele período na sua terra natal. Então ela vai nessa perspectiva de algo melhor para sua família. Mas quando ela retorna então de mãos vazias. E então ela se torna tão amarga diante da realidade diante das realidades que foram apresentadas na vida dela. Ela então agora era viúva, e ela agora havia perdido também os seus filhos, estava ali para aquela cultura, essa mulher estava ali então desamparada. Então ela volta. E quando ela vai voltar para sua terra natal, ela fala para suas noras: olha, fiquem aí, vocês são tão novas, vocês podem constituir famílias, vocês podem casar novamente, vocês podem ter filhos, vocês podem ter uma nova vida. Eu não, o que será de mim? Poderia eu agora ter filhos e vocês esperarem ainda eu ter filhos para que vocês possam então se casar com ele, constituir uma família? E então Noemi ainda insiste com as suas noras, tanto Orfa como Ruth, que elas fiquem ali. Mas é tão interessante que Ruth tem uma atitude tão bonita com relação à sua sogra e que vem de encontro aos princípios daquilo que Deus é para nós, que Deus tem o seu amor leal conosco e a sua fidelidade conosco. São duas características do caráter de Deus, que é amor leal e fidelidade. E então essa nora aqui se posiciona do lado dessa sogra e então ela diz: aonde fores, irei. Né? E o seu Deus é o meu Deus, e ainda só não ser que não seja a morte que me separe de ti, porque eu vou contigo, por onde você for, eu vou contigo. É interessante que essa nora aqui deixa muito claro, né, que essa sogra, essa família aqui tinha ensinado para Ruth qual era o único Deus, qual era esse Deus, porque essa nora aqui referencia: o seu Deus é o meu Deus. Olha que interessante. Ruth busca refúgio nesse Deus que Noemi havia oferecido a ela, assim, de acordo com a sua família, de acordo com a convivência na sua casa, porque Noemi mesmo dá testemunho das suas noras, diz: olha, vocês foram fiéis, não só comigo, como com os meus filhos. A postura de vocês foram exemplar dentro da nossa casa, fruto da fidelidade de vocês, o relacionamento que elas tinham era fruto dessa fidelidade, sim, que tinham uma com as outras ali. E então ela diz: mas e é por isso que eu não quero que vocês vão, vocês já fizeram o que vocês deveriam fazer, e fizeram bem feito, voltem, sejam felizes. Essa sogra aqui mostra também um cuidado com relação à vida das suas noras, e o desejo que ela tinha com que suas noras constituíssem famílias novamente. Não era um desejo egoísta dessa sogra. Olha que interessante. Ela também ensina quando ela diz às suas noras: voltem, constitua-se. E o texto diz das escrituras que elas choraram muito juntas. Mas então o órfão voltou e o Ruth disse essas palavras que eu li aqui para Noemi. E então seguem viagem. E quando chegam lá nesse povoado, Noemi estava tão amarga que quando as pessoas as veem, ela diz: não me chamem mais, mas me chamem de Mara, porque de mãos cheias saí, de mãos vazias estou voltando. O Todo-Poderoso me castigou. É difícil a gente conviver com uma pessoa que a realidade que a vida apresentou foi tão amarga que amargou o seu coração, não é verdade? Pessoas que reclamam de tudo, pessoas que veem o mal em tudo, pessoas que não conseguem ter uma nova perspectiva. Diante da circunstância, vamos ser sinceros, não era uma circunstância favorável.
Assim como não deve ser para muitas pessoas no país todo que já teve algum ente, que já perdeu algum ente querido, né? As realidades da vida, elas são difíceis sim, e passamos por inúmeras situações difíceis. E também sabemos que problemas e dificuldades, eles não são inerentes, ou seja, eles não são exclusivos de uma única pessoa ou de uma única família. Problemas e dificuldades, elas chegam na porta de todo mundo. Às vezes a gente conhece alguém, sim, que às vezes fala, meu Deus, essa pessoa tem uma realidade tão difícil, não é possível, não é assim? Às vezes tem pessoas que a gente vê diante dessa situação. E assim era essa situação agora de Noemi. Mas essa na hora mostra algumas posturas que vai nos ensinar muito diante das decisões que nós temos que tomar. Que nós podemos ter sim na vida expectativa com relação ao futuro, mesmo que a realidade seja difícil. Hoje nós estamos vivendo uma realidade difícil e às vezes, não são poucas as vezes, que os sonhos somem da nossa mente, do nosso coração, que a perspectiva de dias melhores pioram, que às vezes ouvir a TV, ouvir o noticiário, sempre coisas ruins, tem causado um pavor tão grande dentro do nosso coração que a gente já parece que é o fim. Então é melhor pensar naquilo que é ruim do que aquilo que é bom. Parece que a nossa mente trabalha às vezes contra nós mesmos, não é verdade? Parece que aquilo que a gente vai alimentando, vai tomando conta do nosso coração. Mas é interessante que a palavra de Deus, ela vem justamente nessa contramão. Mas é essa palavra que nos leva a ver a realidade como ela é. E a realidade como ela é que Ruth estava ali diante daquela realidade. Ela teria que ir para uma terra e ela iria para essa terra sem ter nenhuma perspectiva. Ela voltaria não só, mas ela teria que ir junto com a sua sogra. E quando ela chega lá, no capítulo 2, ela nos ensina uma outra coisa. Que ela chega na terra e quando ela chega nessa terra, ela já vai trabalhar. Ela diz lá no capítulo 2, no versículo 2, assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espiga no campo daquele que me permitir. Ou seja, ela chega naquela cidade e quando ela chega naquela cidade, ela diz, olha, vou enfrentar a realidade aí. Porque é óbvio que todas as pessoas daquela cidade, ao olharem para Ruth, veriam que ela era uma estrangeira, que ela era alguém que não fazia parte ali, ela era uma moabita. O próprio texto diz, Ruth é a moabita. Então as pessoas já sabiam que ela era uma estrangeira. E é interessante que ela vai e ela diz, olha, eu vou, não sei o que eu vou encontrar, mas aonde permitir, eu vou trabalhar. Então essa mulher, a postura dessa mulher nos ensina a primeira coisa, que nos posicionar diante das situações é preciso. Não podemos fugir da realidade. Podemos até ter expectativas, e é isso que Deus vai moldando e transformando no nosso coração, mas na medida que nós vamos enfrentando a realidade da vida. Deus não nos pede que façamos aquilo que nós não temos nas mãos, mas aquilo justamente que nós temos na mão. Se eu tenho para trabalhar isso, eu vou enfrentar a minha realidade com isso que eu tenho na mão para trabalhar. Eu não vou viver no mundo lá, lua, achando que as coisas vão cair, ou imaginando que as coisas vão acontecer de algo diferente. Não. Deus vai me dar, vai me munir daquilo que eu já tenho nas mãos. Ele não espera que a gente trabalhe com outras coisas. Não, aquilo que eu tenho na mão é o que eu vou fazer. Essa mulher aqui foi trabalhar com aquilo que ela tem nas mãos. Eu vou recolher espigas. E então ela sai para recolher espigas. E quando ela sai para recolher espigas, é muito interessante que ela vai justamente num campo de um homem chamado Boaz. E é justamente da família de Noemi. É óbvio que ela não sabia, porque nos versículos anteriores dizia assim, eu vou aonde me permitir. Mas ela cai justamente nesse campo. E quando ela está ali trabalhando nesse campo, e quando o Boaz chega e vê que ela é uma estrangeira, olha só como estrangeiro, aquilo que ela era, falava acerca dela. Olha que interessante. Ela já estava enfrentando ainda a realidade de viver num novo povo, com novas culturas, tudo diferente. Ela tinha que se adaptar ainda àquela cultura. Era alguém que era fora daquela realidade ali, mas ela foi enfrentar a realidade. E aí, então, Boaz fala com ela, porque já ouviu falar de quem era Ruth, porque quando ele chega no campo, que ele vê, ele pergunta para as pessoas que estão ali, para os seus trabalhadores, e eles dão um testemunho acerca de Ruth. E então ele responde assim para ela, que está lá no capítulo 2, versículo 11. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com o povo que você não conhecia bem.
O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensado pelo Senhor, o Deus de Israel, cujas asas você veio buscar refúgio. Olha só o que o dono desse campo fala acerca dela. Já ouvi falar de você. Ouvi falar que você é viúva, que você perdeu o seu marido. Você também está passando por um luto, né? Você também tem as suas dificuldades, você também tem as suas dores, você também tem as suas queixas, né? Você também tem as suas enfermidades, mas você, mesmo diante dessa situação, deixou pai, mãe, né? A sua terra natal, deixou aquilo que era confortável, deixou a sua zona de conforto e veio buscar refúgio debaixo das asas desse Deus que você conheceu na casa de Noemi. Então essa mulher nos ensina que nos posicionar não quer dizer que nós vamos ter circunstâncias favoráveis para a gente tomar as nossas decisões. Às vezes as nossas decisões vai ser no meio da tempestade e mesmo diante da tempestade, as escolhas que nós vamos fazer muitas vezes não vai ser por uma situação de bonança, como aconteceu aqui com Ruth, porque Ruth, quando tomou uma postura, ela tomou a sua postura diante da perspectiva de quê? Que ela deixaria a sua casa, que ela deixaria a sua família, que ela deixaria os seus familiares. Então não era algo que fosse confortável para ela. Às vezes as decisões que nós temos que tomar na vida diante de circunstâncias que nos é apresentada são situações que nós temos que escolher. Mas é interessante porque quando ela escolhe sair da sua terra, quando ela escolhe, que ela toma essa decisão, que traz consigo essas consequências aqui, ela escolhe por lealdade e fidelidade. Duas coisas pautadas aqui na decisão de Ruth. Então, nem sempre aquilo que está dando certo, as escolhas que aparentemente está dando certo, é certo aos olhos de Deus. No que está pautadas as suas decisões? No que são pautadas as minhas decisões? Porque o que é que Deus abençoa? Não é propriamente dito a decisão que nós tomaremos, mas a intenção do nosso coração nas decisões que nós vamos tomar. Essa moça aqui sabia que ela tinha que ser leal e fiel à sua sogra. Ela tinha aprendido e ela tinha ouvido falar de um Deus. Tanto é que Boaz diz, você veio buscar refúgio nas asas desse Deus. Quando nós vamos buscar refúgio nas asas do nosso Deus, o único Deus, ele sempre vai ter esse refúgio, mas não é um refúgio que nos faz sair da realidade, muito pelo contrário, é enfrentar a realidade de frente. Então tomar decisões é enfrentar a realidade e não ser refém da realidade e criar uma expectativa daquilo que nós às vezes nunca teremos, né? Porque as expectativas, elas têm que ser pautadas de acordo com a realidade que nós temos. Essa mulher então volta aqui, ela volta chorando, ela volta derramando, essa mulher aqui também volta com as suas dores, mas o que ela traz depois são feixes de alegria, porque o texto, se você tiver curiosidade, eu espero que você tenha, continua dizendo que ela então, Ruth é resgatada, a sua sogra é resgatada, e assim ela, por Boaz, justamente esse homem que ela tinha ido trabalhar nesse campo. E quando ele a resgata, o que vale a pena dizer ainda é que ele não seria o que teria primazia em fazer isso. Ou seja, ele não, de primeira mão, ele não era o primeiro que teria direito em fazer isso, mas sim outra pessoa. Ele vai até esse outro homem, conversa com esse outro homem que abre mão desse direito e então ele resgata aqui a casa de Noemi. E resgatando a casa de Noemi, ele então se casa com Ruth. E quando ele se casa com Ruth, Ruth então tem um filho. E esse filho de Ruth depois entra para a linhagem e agora faz parte da linhagem de Davi. Ela tem um filho chamado Obed e depois de Obed vem Jessé, que é justamente o pai de Davi. Então essa mulher que teve esse tipo de atitude entra justamente na linhagem de Jesus. Tudo isso para nos dizer que o propósito de Deus é redenção para a nossa vida. Não importa as circunstâncias que nós possamos estar passando, é preciso ver a realidade que nós estamos vivendo e saber que esse Deus é quem gerará essas expectativas dentro de nós, mas que primeiro nós precisamos enfrentar a realidade de frente, tendo a postura, tendo dentro do nosso coração os princípios, aonde está pautada as nossas decisões, se está realmente em Deus, se está realmente naquilo que Deus nos ensina através da sua palavra, como por exemplo aqui através da vida de Ruth. Outra coisa, enfrentar a realidade, tomar decisão, enfrentar a realidade e diante de enfrentar a realidade dar frutos que exalem o bom perfume, porque essa mulher aqui, Ruth, deu
fruto que falou muito acerca dela, mas que falou principalmente acerca do caráter de Deus. Ela se preocupava com o próximo, ela se preocupava com a sua sogra, até mesmo quando ela foi parar para se alimentar, porque assim Boaz havia dado uma ordem para os seus funcionários ali, para os seus trabalhadores, dê a comida para ela também. Ela comeu e guardou uma parte para sua sogra, leva para casa. Olha a preocupação, olha o cuidado, olha o amor aí exemplificado através da vida dessa mulher aqui. Então ela guarda, leva para casa, e esse homem observando a atitude dela, ou seja, ela está dando frutos que exalam esse bom perfume. Ela está dando frutos de acordo com o Deus que ela serve. Então, mesmo diante das circunstâncias, nós temos sim que dar frutos. Que fruto que nós estamos dando diante da situação? Nós estamos curvando diante de uma proposta que nos aparece e fazendo aquilo que é errado? Ou estamos mantendo a nossa palavra, mesmo sofrendo em decorrência dela? Porque essa mulher aqui nos ensinou que a atitude que ela tomou, ela sofreu sim as suas consequências. Ela deixou pai, mãe, todos os seus familiares e foi enfrentar um povo que ela não conhecia e foi viver numa outra realidade. E uma outra coisa que ela também nos ensina é que é preciso ter coragem, sim, para viver. E Deus nos ensina, através da sua palavra aqui da vida dela, é que Ele é aquele que nos dá coragem. E é Ele quem trabalha em circunstâncias que nós nem imaginamos. Ruth não imaginava que ela ia trabalhar justamente no lugar aonde, no campo ali de Boaz, que ele seria o resgatador. Não, ela não tinha. No tabuleiro da vida, ela não tinha todas essas peças movimentadas, mas ela fez aquilo que estava nas mãos dela, ela fez aquilo que era propício a ela, e Deus, esse Deus de graça, é que trabalhou ao redor dela. Percebem como Deus trabalha? Percebe que Deus não trabalha naquilo que às vezes nós vemos e na forma com que nós achamos que Deus vai trabalhar? Deus trabalha, queridos, e a gente não consegue colocar Deus dentro de uma forma ou de uma caixa. Deus, Ele trabalha do jeito que Ele quer e da forma com que Ele quer, mas quando nós nos posicionamos diante desse Deus, quando nós procuramos refúgio debaixo das asas desse Deus, assim como Boaz disse para ela, você veio procurar refúgios debaixo das asas do nosso Deus. Quando nós nos posicionamos assim, Deus sim trabalha em nosso favor, porque Deus trabalhou naquele cenário ali, Deus trabalhou, essa mulher foi trabalhar naquele campo e depois essa mulher se casou e então fez parte então da linhagem de Jesus, desse projeto de redenção para a humanidade. O projeto de Deus é macro com a nossa vida. Eu e você fazemos parte de um projeto macro de Deus. Eu e você fazemos parte não da nossa vida pequena, não, Deus tem mais para mim e para a sua vida. Deus deseja que a gente deixe legado na vida das outras pessoas. Deus deseja que a gente derrame vida aonde há morte. Deus deseja que a gente derrame ânimo aonde não há mais expectativa. Mas Deus nos faz autor da nossa própria história e não nos sucumbirmos à realidade, não, e nem nos alienarmos diante das nossas expectativas, não. Deus nos faz nos reconstruir todos os dias junto com Ele. Esse é o convite de Deus para nós. Não terceirize as suas culpas, os seus erros. Se inclusive a realidade que você tem passado é fruto dos seus próprios erros, peça perdão para Deus e refaça a sua história. Noemi ali disse para aquelas mulheres, olha, me chama amarga, mas quando Deus, através da vida de Ruth, abençoou a vida dela, que nasceu ali uma criança, essa criança trouxe alegria na vida de Noemi, e então Noemi agora se encheu de riso a boca dela, ela pôde louvar e engrandecer o nome de Deus. Olha que maravilha, se nos refugiarmos debaixo das asas desse Deus, Ele nos ensina tanta coisa nessa vida, neste mundo tão difícil, nesse mundo que inclusive a Bíblia Sagrada já diz, jaz do maligno, mas existe um lugar reservado para mim e para você. Mas enquanto nós estivermos aqui, esse Deus quer sim que eu e você estejamos debaixo dessas asas, desse refúgio, que nos ajuda a enfrentar a realidade, que nos ajuda a nos posicionar diante das decisões da vida, que nos ajuda a não nos alienarmos diante da realidade e nos ajuda a nos dar uma nova perspectiva de vida. Quantas coisas que você não passou na sua vida, que foram difíceis e que hoje você pode ver que inclusive as suas dores servem para abençoar a vida de outras pessoas. Não se coloque como vítima da história ou das situações.
Não, Deus usa até as nossas dores para abençoar a vida de outras pessoas. Deus usa até as feridas que Ele curou na nossa vida para curar a vida de outros. Esse é o nosso Deus bendito, que abençoa aqui a vida de Noemi e tem abençoado tanto a nossa vida de ver a vida dessa mulher aqui. Que eu e você possamos encontrar todos os dias na vida dessa mulher, essas atitudes possam ser encontradas na minha e na sua vida. E eu convido você aí na sua casa, a abaixar a sua cabeça e que nós possamos orar e falar com Deus. E falar a Deus para que Ele nos ajude. Nos ajude, primeiro, a ver a nossa realidade. Segundo, diante das decisões que nós temos que tomar da vida, ver aonde está pautada as nossas decisões. Terceiro, enfrentar as decisões, sair da zona de conforto, enfrentar aquilo que nós precisamos enfrentar. E sabendo que Ele é conosco. E quarto, mesmo diante de circunstâncias, sejam elas favoráveis ou não, nós podemos dar frutos, e frutos que glorifiquem o nome de Deus, mesmo que isso nos custe algo, mesmo que isso nos roube de uma zona de conforto. Convido você a fechar os seus olhos, nós possamos orar. Pai querido e amado, te agradeço por essa oportunidade, te agradeço por essa palavra, que o Senhor abençoou tanto o meu coração. E sei, ó Deus, que abençoou também a vida de muitas outras pessoas que estão me ouvindo aqui nessa noite, porque eu sei que é a tua palavra que transforma. O poder está na tua palavra. E sei, ó Deus, que o Senhor é um Deus que deseja com que os seus filhos estejam debaixo das suas asas, para nos ajudar na caminhada da vida. Abençoe a vida de cada uma pessoa, Senhor. Abençoe cada um, ó Deus, que está aí diante de alguma situação e que precisa, Deus, se decidir, que precisa se posicionar e que precisa, inclusive, ser alimentado, ou que precisa ver a realidade, enfrentar a realidade. Pai querido, que o Senhor possa nos ajudar dia após dia a viver aqui nessa terra debaixo das tuas asas, sabendo que mesmo quando nós vamos plantando e chorando, nós voltaremos colhendo feixes de alegria, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, queridos, e uma boa noite. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama teu nome. Ele então virá. Salvar.
ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar.